Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, à primeira vista, parece até simples, mas que é uma das colunas da fé cristã, a paternidade de Deus. Nosso material de apoio vem de um estudo aprofundado do pastor Francisco Miranda, baseado na lição 4 da revista Lições Bíblicas. E a nossa missão aqui é bem clara, né? É ir além do Deus é Pai, que a gente ouve desde criança, e descobrir por que essa verdade, segundo o texto, é a chave para uma vida com um propósito totalmente diferente. Vamos desvendar o que isso realmente muda na prática. E o ponto de partida que o material traz já é, assim, de explodir a cabeça. A gente costuma ter uma linha do tempo na mente. Deus criou o mundo, criou Adão, e aí ele se tornou pai. Mas a fonte nos desafia e diz não, negativo, a paternidade de Deus não é um cargo que ele assumiu, é quem ele é desde sempre, na eternidade, na relação dentro da própria Trindade. Isso muda o jogo todo. Nossa jornada hoje vai ser basicamente em 3 etapas. Primeiro, entender como essa paternidade eterna foi revelada. Segundo, como a gente reconhece isso na nossa própria vida. E terceiro, o mais prático de tudo, como a gente experimenta o amor desse pai de um jeito que transforma o nosso caráter e expulsa o medo. Certo, vamos começar por aí porque essa ideia de uma paternidade eterna já quebra um monte de caixinhas mentais. O material cita a oração de Jesus em João 17:5, quando ele fala da glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é muito forte. Quer dizer que a relação pai e filho não é um plano B, não começou na manjedoura em Belém. Exatamente. A relação pai-filho é o evento original, a realidade fundamental do universo. O pastor Francisco Miranda destaca que os termos bíblicos como o grego pater e o hebraico av não são só metáforas que a gente pegou emprestado da experiência humana. Ah, então é o contrário. É o contrário. A paternidade humana é uma sombra, sabe? Um eco da paternidade perfeita e original de Deus. E aqui está a implicação prática disso. Se a paternidade dele é eterna, o plano de nos adotar como filhos também não foi um improviso. Não foi uma reação ao pecado de Adão. Entendi. Passagens como 2 Timóteo 1:9 e Apocalipse 13:8 mostram que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nosso resgate estava no coração do Pai antes mesmo da gente precisar ser resgatado. Nossa. Isso traz uma segurança absurda. E o centro de tudo isso, para a gente entender quem é o pai, é olhar para o filho. O material faz questão de ressaltar que o filho não é uma criatura. E isso é um ponto que, historicamente, já deu muita confusão, né? Muita. O texto de Hebreus 1 é citado e é chocante, porque o pai se dirige a Jesus como filho e logo depois diz: o teu trono, ó Deus, subsiste. É o pai chamando o Filho de Deus. E essa distinção é crucial para não diluirmos o Evangelho. O texto nos ajuda a navegar por 2 palavras que parecem sinônimos, mas não são: gerar e criar. Criar é fazer algo do nada ou a partir de algo que já existe, mas que é diferente de você. Gerar é transmitir a sua própria essência, a sua natureza. Certo. Por isso, João 5:26 é tão poderoso. O Pai concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Não é uma vida emprestada, é a mesma fonte de vida divina. Isso me ajuda a entender melhor aquela expressão em Colossenses, o primogênito de toda a criação. Minha cabeça, e acho que é de muita gente, vai direto para a ideia do irmão mais velho, o primeiro que nasceu. Mas o material vira essa ideia de ponta-cabeça, né? Não tem nada a ver com ordem de nascimento. Nada a ver. É um dos melhores exemplos de como a gente precisa entender o contexto. A palavra grega é prototokos. Pensa, sei lá, no CEO de uma grande empresa. Ele não precisa ter sido o primeiro funcionário contratado, mas ele tem a preeminência, a autoridade máxima. Ah, boa analogia. Primogênito aqui é um título de realeza, de soberania, e a prova está no mesmo versículo que diz que nele foram criadas todas as coisas. Claro. Como ele poderia ser o primeiro criado se ele é o próprio criador de tudo? É um título de autoridade suprema, não de cronologia. Uau! CEO do universo. Isso muda a perspectiva. Ok, então, temos o Pai eterno, revelado pelo Filho eterno. Onde o Espírito Santo entra nessa dinâmica para a gente?
Como essa revelação chega até nós? O Espírito Santo é quem tira essa doutrina do papel e, assim, a carimba na nossa alma. Ele é a garantia de que essa paternidade não é uma teoria distante, mas uma experiência real. O Pai se revela ao nos dar o Espírito. Veja, o Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho. Ele é o próprio Deus vindo morar em nós e a primeira coisa que ele faz é confirmar nossa nova identidade. Uhum. É o Espírito que nos faz clamar, lá do fundo do coração, Abba, Pai, como Paulo escreve em Romanos 8. A fonte usa uma expressão muito pastoral e muito forte. O Espírito é a cura para a mentalidade de órfão. Gosto dessa expressão mentalidade de órfão, porque descreve aquele sentimento persistente de que você está sozinho, que precisa lutar por cada migalha, que ninguém realmente se importa. Exatamente isso. Que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É uma vida baseada na insegurança e na autossuficiência. O Espírito Santo chega e sussurra no nosso íntimo. Você não está mais sozinho. Você tem um pai. Você pertence a um lugar. Você está em casa. É uma mudança de identidade radical, de órfão para herdeiro. A gente não é deixado sozinho para tentar acreditar. A gente recebe um testemunho interior que nos garante essa nova realidade. Ok, isso é muito poderoso. Mas vamos para a segunda parte. Como essa verdade tão elevada aterrissa na minha vida? Como ela se torna real e palpável para mim? A fonte indica que não é só um sentimento quentinho no coração, mas que tudo começa com algo bem concreto. Uma confissão pública. Sim. E a palavra grega usada em 1 João 4,15, que é o texto base, é homologeu. O significado literal é dizer a mesma coisa que, ou seja, declarar concordância. Não é sobre criar uma verdade, mas sobre concordar publicamente com a verdade que o próprio Deus revelou sobre Jesus. É dizer em voz alta, eu concordo com o Pai. Jesus é de fato o Filho de Deus, meu Salvador. Então é menos uma senha mágica que a gente repete e mais uma declaração pública de aliança. É como assinar um contrato, mas publicamente, dizendo, eu estou do lado dele. Perfeito. E essa confissão não é a causa da salvação, mas a evidência externa de que uma realidade interna já aconteceu. É o fruto de uma fé genuína que o próprio Espírito gerou em nós. Por isso o texto conecta isso diretamente à comunhão. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. A confissão é a ponte. Entendi. A ponte entre a fé interior e a comunhão com o Pai. E essa realidade interior é marcada por uma das frases mais famosas da Bíblia, que está até em para-choque de caminhão. Deus é amor, de 1 João 4,16. O que o material traz de novo sobre uma frase tão conhecida? O risco de uma frase ser muito famosa é ela se tornar banal, né? O estudo nos puxa de volta para a profundidade disso. O amor aqui é HP em grego. E HP não tem nada a ver com o amor-sentimento do nosso tempo, que é instável e depende das circunstâncias. HP é o próprio caráter de Deus em ação. Um amor que age. Isso. É um amor que tem iniciativa, que busca o bem do outro mesmo que custe tudo para si. A paternidade de Deus se expressa perfeitamente nisso. O Pai amou e enviou o Filho. É um verbo, uma ação. E mais, a fonte destaca que é um amor adotivo. O termo técnico é huiotesia, que significa literalmente adoção como filho. Que legal! Esse amor nos dá uma nova identidade, um novo sobrenome e acesso direto a ele. Ele combate a mentira sutil de que Deus é indiferente ou que apenas nos tolera. Não. Ele nos acolhe e nos dá o nome da família. Ok, se a gente entende que é amado dessa forma incondicional, como um filho adotado, com todos os direitos, isso deve ter um impacto direto na forma como a gente lida com a ansiedade, com o medo, e o material mergulha exatamente nisso, na liberdade do medo. Mergulha fundo. A frase no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, é a consequência lógica de tudo que a gente falou. A palavra para perfeito aqui é teleió, que significa amadurecido, completo. Não é sobre nós sermos perfeitos,
mas sobre o amor de Deus chegar à sua maturidade em nós. Mas que tipo de medo é esse que ele lança fora? É o medo do juízo final, de não ser bom o suficiente? Ou os medos do dia a dia? Medo de falhar, do futuro? Ambos. Primariamente, ele lança fora o medo do castigo, o pavor do dia do juízo, porque um filho não teme o encontro com o pai. Certo. Mas essa segurança se espalha para todas as áreas. A fonte fala que essa confiança vem do testemunho do Espírito, que se martiriou. Ou seja, testemunha junto com o nosso espírito, confirmando que somos filhos. A gente passa de uma posição de escravos do medo, sempre com receio de errar e sermos punidos, para de herdeiros da graça, que mesmo quando falham, sabem que podem correr para o Pai e não dele. É uma mudança de paradigma total. A segurança da filiação é o antídoto mais poderoso contra a ansiedade que paralisa. Isso nos leva à terceira parte, a mais prática de todas. Como essa verdade tão profunda sai da teoria e vira a experiência vivida no dia a dia? Como a gente amadurece nesse amor para que ele realmente expulse o medo? E a resposta do material pode surpreender alguns. A experiência da paternidade não se mede por arrepios, sensações ou eventos místicos, mas por algo muito mais concreto: obediência. A citação-chave é de 1 João 2,5. Naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. A obediência é o campo de treinamento onde o amor amadurece. Espera um pouco, porque isso pode soar perigoso para muita gente. Pode parecer que a obediência é o preço que a gente paga pelo amor. Tipo, se eu não obedecer direito, Deus não vai me amar. Como a gente escapa dessa armadilha do legalismo que o material parece querer evitar? Essa é a distinção mais importante. A fonte é clara. A obediência não compra o amor de Deus. Ela evidencia que nós já o recebemos. Ah, bom. É o resultado, não a causa. Pensa numa árvore frutífera. A fruta não faz a árvore viver. A fruta é a prova de que a árvore está viva e saudável. Entendi. Da mesma forma, nossa obediência não nos torna filhos. Ela demonstra ao mundo e a nós mesmos que já somos filhos e que estamos crescendo nessa identidade. É uma resposta de gratidão, não uma barganha por aceitação. Gostei da analogia da árvore. Então esse fruto da obediência não é algo que fica só entre a pessoa e Deus. Ele tem que aparecer em algum lugar. E o material enfatiza que o lugar principal é no amor aos outros. Essa é a grande marca da filiação. Exatamente. Este é o sinal que torna o Deus invisível visível na comunidade. 1 João 4,12 é direto. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Uau! Jesus já tinha dito que essa seria a carteirinha de identidade dos seus discípulos. E a fonte nos lembra que isso não é um sentimento vago, mas se traduz em ações concretas e, muitas vezes, difíceis. Tipo o quê? Em vez de alimentar o rancor e cuidar das necessidades práticas uns dos outros. É nesse ponto que a paternidade de Deus deixa de ser um conceito teológico e se torna a cultura da comunidade da fé. E no fim, depois de toda essa jornada, o texto nos leva de volta para a estaca zero, para a origem de tudo. A conclusão é poderosa. Em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a raiz de tudo. Se a gente esquecer isso, a gente cai ou no legalismo, tentando merecer, ou no orgulho, achando que somos alguma coisa. A filiação não é uma conquista, é um dom. A iniciativa foi inteiramente do Pai. Foi ele que enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra grega aqui é hilasmos, que é um termo forte, significa um sacrifício que, ao mesmo tempo, aplaca a ira justa de Deus contra o pecado e satisfaz a sua santidade. Foi a solução que o próprio Deus proveu. Para o problema que nós criamos. Exato! Então, tudo que a gente falou até aqui, nossa capacidade de confessar, de amar, de obedecer, de viver sem medo, é na verdade só um eco, uma onda de resposta a essa primeira grande ação de amor dele. Exatamente. Nosso amor por ele e pelos outros é sempre uma resposta. Ele deu o primeiro passo quando éramos inimigos. Ele nos amou primeiro. Essa é a verdade que nos mantém humildes e ao mesmo tempo incrivelmente seguros. Ok, vamos amarrar tudo isso. A paternidade de Deus não é um título que ele ganhou.
é quem ele é eternamente. Essa realidade foi revelada na relação perfeita entre o Pai e o Filho e é confirmada de forma pessoal em nós pelo Espírito Santo. Isso. E nós entramos nessa realidade através da confissão pública de que Jesus é o Filho de Deus. A partir daí, a gente experimenta essa paternidade na prática através de uma vida de obediência à palavra. E essa obediência, por sua vez, funciona como um catalisador que amadurece o amor de Deus em nós e transborda no nosso amor uns pelos outros. Então, o que isso tudo significa no final das contas? Significa que o resultado é uma espiritualidade que nos dá, primeiro, uma identidade firme de filhos amados, segundo, uma segurança que não é arrogância, e terceiro, uma busca por santidade que não é legalismo, mas simplesmente a resposta de um filho grato ao amor do Pai. E a fonte nos deixa com umas perguntas bem diretas para refletir, não para nos acusar, mas para nos guiar. Tenho vivido como filho ou ainda carrego a mentalidade de órfão? Minha confissão de fé tem se transformado em obediência real na minha vida? O meu amor pelas pessoas ao meu redor torna o Pai visível para elas? E talvez a questão mais profunda não seja eu creio que Deus é Pai, mas sim a minha vida demonstra que eu realmente acredito que sou seu filho? Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.